boa noite. Quero dar as boas-vindas a todas, todes e todos que estão aqui conosco hoje. Eu sou a Tamires Fortuna, sou integrante do Grupo Luzes da Cidade, responsável pelo Festival Primeiro Plano, e estou fazendo a abertura aqui junto com vocês hoje. Vou começar explicando um pouquinho sobre essa edição. Ela é uma edição extra, né? Uma edição histórica do Primeiro Plano. Nesse ano de 2021, a gente completa 20 anos, 20 edições de Primeiro Plano. A nossa primeira foi em 2002, e a gente segue até hoje com edições ininterruptas todos os anos. Nesse primeiro momento, a gente realiza essa edição, a gente traz uma retrospectiva com mostra de todos os anos. A gente escolheu entre 2, 3 filmes de cada um desses anos para apresentar para vocês. Esses filmes estão disponíveis na plataforma Ensaiei. Vocês conseguem acessar ela pelo site e também em algumas TVs e aparelhos de telefone. Tá? A gente decidiu fazer essa edição especial justamente para comemorar essa história, né? A gente tem enfrentado um momento muito difícil da cultura no nosso Brasil e é um orgulho muito grande conseguir completar 20 edições de um festival de cinema acontecendo aqui em Juiz de Fora, um festival que é o único do Brasil e um dos poucos do mundo dedicado a diretores estreantes, né, na carreira. Então, a gente tem muito orgulho dessa história e por isso estamos aqui. Esse festival ele é financiado pela Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Essa edição começa hoje e vai até domingo, dia 27. Durante todo esse tempo, os curtas-metragens que compõem as mostras regionais e as mostras de incentivo Primeiro Plano estarão disponíveis para visualização. Os longas já acontecem de uma forma um pouquinho diferente, eles entram sempre às 19 horas e ficam até às 18h59 do dia seguinte. Então, vocês têm aí um dia para assistir os longas disponíveis. Lembrando que o longa de hoje é o Mutum, de 2007, da Sandra Kogut, que já está aqui com a gente na sala, que daqui a pouquinho vai conversar um pouco com a gente. Mais uma vez, lembrar que todos os filmes serão exibidos no ensaiei.tv, né, a plataforma Ensaiei, lá no nosso Instagram, que é o @primeiroplano, e também no nosso site, que é o primeiroplano.art.br. Vou colocar daqui a pouquinho para vocês aqui no chat, vocês conseguem acessar todas as informações sobre a nossa programação e sobre as realizações desse ano. Hoje a gente tem um painel que vai ser mediado pela Marília Lima, ela é integrante do Primeiro Plano também, e com a Sandra Kogut, que é a diretora do Mutum e de muitas outras realizações que vão ser discutidas daqui a pouco. Mas ao longo da semana a gente tem outros painéis, então a gente tem também Rosane Svartman, Jefferson Di, Pablo Giargelli, Alice Marconi e Ana Mulaerte, que essas duas últimas, né, da Alice Marconi e da Ana Mulaerte, acontecem no sábado, um às 17 horas e o outro às 19, junto com a nossa cerimônia de encerramento. O anúncio do laboratório, vocês sabem que está acontecendo também, né? O laboratório de curtas e o concurso de argumentos. Essas inscrições foram feitas previamente. Amanhã começam as atividades do laboratório, para aqueles 12 selecionados para tratar o laboratório ao longo, né, dessa edição do festival. Amanhã começam as atividades e no encerramento, no dia 26, sábado, a gente anuncia tanto o vencedor do laboratório quanto do concurso de argumentos Luzes da Cidade. É um prazer ter vocês aqui hoje e agora eu vou chamar o Alex Eiteri, que é nosso coordenador, idealizador do Festival Primeiro Plano e membro mais antigo, nossa geração X, desculpa, do Luzes da Cidade, que também está presente aqui na sala. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Bem-vinda, Sandra. Bem-vindo todos e todes e todas. E, enfim, em nome do Luzes da Cidade, eu queria dar boas-vindas para todos nessa semana que vai acontecer. O Luzes da Cidade é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada aqui em Juiz de Fora desde 93. E, assim, acontece o festival, meu gato está me mordendo. O festival acontece há quase 20 anos.
E o festival acontece há quase 20 anos, a gente considera isso um feito, assim, a gente acontecer anualmente há quase 20 anos, dentro de muitas intempéries e cada vez mais intempéries que estão acontecendo. E claro que isso passa pelas pessoas que passaram por todas as edições, que fizeram o festival com a gente. Então, assim, queria agradecer a todos que participaram, todos que participam. O festival é feito de pessoas e filmes. Gente, boa noite. Vou convidar agora a Marília para conduzir o painel. Olá, boa noite a todos e todas que estão presentes aqui. Eu também sou membro do Luz da Cidade e também já estou no primeiro plano já há um tempão. E para a gente é uma honra ter aqui hoje a presença da Sandra Kogut, e particularmente para mim, que sou super fã do seu trabalho. E acho que a gente vai abrir muito bem essa semana, porque a gente está nesse momento de ficar repensando tudo que a gente já produziu, ainda mais nesse momento político que está sempre nos causando muito transtorno. Então, pensar sobre essas 20 edições, sobre os filmes que a gente já exibiu, faz a gente ver como que é importante mesmo o afeto, né, que a gente vê ali no festival. E é isso que me faz lembrar o Mutum, da Sandra Kogut, por isso que acho que essa abertura ela foi assim, em cheio em relação a essas sensações, esses afetos que a gente sente, porque eu me lembro lá em 2007, eu ainda não trabalhava no primeiro plano, e eu assisti o Mutum, e o Mutum foi assim, me provocou de um jeito absurdo, assim, eu me lembro direitinho do Mutum, eu me emociono de pensar nele, e virou também um trabalho de pesquisa meu depois. Então, para a gente é uma honra mesmo ter você aqui com a gente, Sandra, e ter na abertura mesmo, para a gente é assim, de uma grande emoção. E, dito isso, eu vou aqui apresentar uma biografia, né, da Sandra, assim, falando um pouco dos filmes que ela já realizou, citando eles, né, para quem não conhece assim, a carreira da Sandra, e eu já sugiro, para quem não viu o Mutum ainda, sair daqui já assistiu o Mutum e todos os filmes da Sandra. Então, a Sandra Kogut fez seus primeiros trabalhos em 1984, e desde então vem utilizando diferentes mídias e formatos, ficções, documentários, filmes experimentais e instalações. Ela participou de exposições no Brasil e no exterior. Em 1996, foi uma das criadoras do programa Brasil Legal, na TV Globo, do qual foi diretora-geral. Realizou a série experimental Parabolic People, rodada em Paris, Nova York, Moscou, Tóquio, Dakar e Rio. Dirigiu o curta Lá e Cá, com a atriz Regina Casé, e os premiados documentários Adimonde e Passage d'Orsay. Também dirigiu um documentário Um Passaporte Húngaro, que teve uma coprodução da França, Bélgica, Hungria e Brasil, e foi lançado nos cinemas brasileiros em 2003, recebendo os prêmios internacionais e sendo objeto de estudos e teses em vários países. Mutum é seu primeiro longa-metragem de ficção, foi baseado no livro Campo Geral, de Guimarães Rosa, e teve sua estreia mundial no Festival de Cannes, em 2007, na quinzena dos realizadores, recebendo mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, e foi lançado comercialmente numa dezena de países. Campo Grande é seu segundo longa-metragem de ficção, uma coprodução Brasil e França, e teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto e foi premiado nos festivais do Rio, Mar del Plata, Havana, entre outros. Seu último longa de ficção, Três Verões, teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Toronto e, desde então, participou de diversos festivais internacionais, como Havana, Festival do Rio e outros festivais também. Então, Sandra, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui nesse bate-papo. Só para explicar um pouco do formato para as pessoas, a gente vai fazer uma conversa com a Sandra, a gente vai perguntar algumas coisas, e no final desse bate-papo, a gente vai dedicar uns 10 a 15 minutos para o público, para vocês poderem fazer perguntas. E vocês tanto podem fazer perguntas aqui no chat, né, aqui ao lado, depois a gente pode reunir essas perguntas e fazer essas perguntas no final, como quem quiser também mostrar aqui a cara, quiser abrir o microfone, abrir também a câmera, fiquem bem-vindos. Esse espaço mesmo é um espaço de compartilhamento, um espaço também que a gente pode abrir os nossos microfones para poder comentar as coisas no final. Marília, Oi. Só lembrando que a gente vai receber perguntas lá do Facebook também, que essa reunião está sendo transmitida no nosso Facebook do Primeiro Plano,
então pode mandar pergunta por lá também, que a gente traz para cá. Verdade, lembrando que está sendo transmitido pelo Facebook, e todos os painéis também serão transmitidos lá e também terão esse mesmo formato de um bate-papo, de uma conversa. Bem, Sandra, a primeira coisa que eu queria conversar com você é sobre essa diversidade mesmo de linguagens, que eu acho que é muito notável na sua carreira, né? Você começou com videoarte, com vídeo instalação, né, pelo Parabolic People, e aí passou pelo documentário com um filme de busca, né, que é um passaporte húngaro, um filme dispositivo, né, que se coloca no risco de acontecer, né, ou não. Passou pela televisão com também o Brasil Legal, e em 2007 você faz um Mutum em película, né, em 35mm, com uma linguagem mais próximo de um realismo, né, com outro tipo de estética e outro tipo de linguagem. Então eu queria que você comentasse um pouco dessas passagens, tanto de linguagens como também de mídias. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, vai ser o maior prazer conversar com vocês todos. É até estranho pensar que eu vou participar de um evento histórico, né, que o Mutum já está numa programação histórica, mas que bom que está acontecendo. Então, vamos lá, tua pergunta. Quando eu comecei a trabalhar. Meu sonho era fazer cinema, só que na época que eu comecei, era muito difícil, assim, o cinema era um clube fechado no Brasil, sabe. Então eu fui, um pouco até por acaso, eu fui descobrindo o vídeo, e experimentando com aquela linguagem que na época era até difícil imaginar isso hoje, mas era meio nada, assim, não entrava em nenhum lugar, sabe, o vídeo era uma coisa que estava engatinhando, e eu me identifiquei com aquilo, eu era muito nova, eu falei: que nem eu, né, tudo ainda vai acontecer, tá na minha frente. E o fato de eu ter começado desse jeito fez com que, desde o começo, ficasse muito claro para mim que eu ia ser alguém, eu me considerava uma pessoa, me considero até hoje, que transita, assim, no universo audiovisual, do som e da imagem, mas que isso não é, assim, um projeto de carreira, sabe. O que vai me dizer a ferramenta, o suporte, o formato de cada projeto é o projeto, é uma escolha artística. Então tem ideias, tem projetos que se traduzem melhor, num longa de ficção, tem outros que tem que ser um documentário, tem coisas que deveriam ser uma instalação. E também que ferramenta usar, se é uma coisa maior, se é uma câmera pequenininha, tudo isso tem muito mais a ver com uma escolha, uma decisão artística daquele projeto, do que eu quero fazer naquele momento, do que o que seria assim, um plano de carreira, qualquer coisa assim. Ou mesmo uma questão de estratégia, de produção. Eu realmente até hoje sempre segui as escolhas por aí, o que fez que eu tenha feito esse caminho assim que parece um zigue-zague, né? Eu estou sempre no cruzamento entre vários mundos, várias linguagens, mas por isso, porque eu acho que se você der um passinho para trás e olhar para tudo, o que eles têm em comum, esses trabalhos todos, é assim, coisas que nunca mudaram, que são, primeiro, assim, um interesse enorme por pessoas. Eu sempre achei assim que o rosto é a melhor paisagem. E o que me move aí é o encontro de pessoas, de personagens, pessoas. Então, isso acho que é comum a tudo que eu fiz. E um prazer em ouvir e contar histórias, né? Que são pessoas contando, registrar. Então, dentro disso, o jeito que aquilo, a forma que aquilo vai tomar é muito variada, realmente é. É interessante isso mesmo, eu estava pensando justamente nessa linha comum que tem os seus trabalhos, e aí parece que é isso mesmo, são histórias, são as pessoas, desde o Parabolic People, que eram as histórias das pessoas, né, as diferentes linguagens e culturas, e que dialoga bem, né, com aquele momento de vanguarda, de videoarte, né, que estava acontecendo nos anos 80 e no início dos anos 90, né? E depois a sua própria história, no Passaporte Húngaro, assim, também, né, de como que é a história da sua própria família, né, também. E aí chega também na ficção, né, que é isso também, o trabalho com os não atores, né, com as crianças, com o Thiago, né, com o Felipe também, assim, né, que compartilha um pouco também
da história, talvez, do Miguelinho, né? Não sei. Você ia fazer uma pergunta? Eu estou te Não, interrompendo? agora eu fiquei só pensando. Tá, não, então eu acho que talvez fosse interessante eu até contar, porque, bom, acho que quem não. Você até apresentou no começo, mas o Parabolic People, foi um trabalho, esse que eu fiz em 6 grandes cidades pelo mundo, que já era um desdobramento de um outro projeto que se chamou as videocabines. E talvez isso seja legal de contar, porque quando eu comecei, assim, anos 80, olha só, me incomodava muito o jeito como é que as pessoas eram filmadas na rua, como elas apareciam na televisão. Elas eram sempre pegas assim, meio desprevenidas e ficavam meio ridículas. E a tecnologia naquele momento, ela era assim uma mão única. Não existia interação, interatividade. Assim. Quem filmava era quem tinha o poder. E aí me deu muita vontade de fazer alguma coisa que invertesse isso. Então eu comecei a fazer umas cabines que eu botava na rua com uma câmera e convidava as pessoas para entrar e elas ficavam ali um tempinho sozinhas com a câmera e podiam fazer o que elas quisessem. E aí eu fiz umas outras cabines com uma poltrona e uma TV e aí essas outras cabines passavam o que... Então era assim, pessoas que não se conheciam, travando um contato direto, individual, através da tecnologia. Bom, hoje em dia a gente faz isso o tempo todo, estamos fazendo inclusive isso nesse momento. Mas naquela época que não tinha digital, essa ideia era louca, assim, libertária. E aí eu fui depois levando essas minhas cabines pelo mundo. Eu acho que ali, as outras coisas que me interessavam, assim, quando é você que decide a sua imagem, como é que você quer se apresentar? E o que é mais verdadeiro? É o que você resolveu parecer ser? Ou é o que você está sendo apesar disso, sabe? E essas cabines, elas eram meio lugar nenhum, assim, você não sabia onde a pessoa estava, ela estava numa caixa preta. E isso, esse lugar nenhum, esse lugar assim entre mundos, atravessa tudo. O Mutum, né, que é baseado na história do Miguelinho, do Guimarães Rosa, é uma pessoa que está ali, mas não está. Ele é inadaptado, ele não se encontra totalmente. Então, essa ideia assim, o que a pessoa tem que vem dela, o que ela tem que vem do que está atrás dela, do contexto, também é um negócio que, se você olhar, está em tudo, sabe? Em todos os trabalhos, de alguma maneira. Não, isso é muito legal. O Parabolic People é muito genial nisso. E é interessante, assim, também pensar as estéticas, assim, né? Também como são bem marcantes, assim, né? Dos anos 80, né? Da estética do videoarte. E aí eu acho que entrando no Mutum, que eu acho que pode ser já um bom gancho, é como que foi mesmo, assim, essa escolha de pensar de adaptação da história do Miguelinho, né? Do Campo Geral. E como que foi esse processo de adaptação, assim, porque o filme, aí, ao meu ver, eu acho que ele traz muita mesmo semelhança com a novela do Guimarães, por trazer o olhar do personagem, né? A novela não era narrada em primeira pessoa, mas a gente via e sentia coisas do Miguelinho, né? E acho que do Mutum também, né? A gente fica muito junto do personagem do menino do Tiago, né? E como que a gente também é provocado pelas coisas também que acontecem com ele. Então, acho que essa transposição, assim, me pareceu que foi bem feliz, assim. E aí eu queria também que comentasse um pouco sobre isso, como que foi esse processo de adaptação, considerando também que teve... o roteiro também foi feito com a Ana Luísa, né? Que é uma pesquisadora do Guimarães, né? Ela tem artigos sobre o Guimarães Rosa, né? Como é que é também escrever um roteiro assim com mais uma pessoa? Tá, nossa, vamos lá. Bom, eu tinha lido esse livro, sei lá, quando eu tinha 20 anos, tinha ficado encantada. Imediatamente tinha pensado assim, puxa, adoraria fazer um filme dessa história. Você pode adorar um livro e não necessariamente achar que aquilo daria um filme. No caso do Miguelin, eu achei isso porque achei que aquilo, a infância, a subjetividade, o jeito como as coisas estavam contadas ali, eram expressadas de uma maneira que o cinema tem as ferramentas certas para fazer, sabe?
muito sensorial, o jeito de estar no mundo. Aquela língua do Guimarães Rosa, para mim, era como uma música, era muito mais uma coisa de percepção. Então, fiquei com muita vontade, mas falei, bom, é uma loucura, né? Guimarães Rosa, é melhor nem eu desistir já, não vou nem pensar nisso. E fui tentando esquecer essa ideia, fui fazendo outras coisas, fiz o passaporte húngaro, os anos foram passando, mas aquela ideia não me deixou. E um filme é um negócio que é assim, toma tudo seu tempo, a sua energia, você dá tudo, você põe tudo no filme, então você tem que querer muito fazer. E aí teve uma hora que eu falei, bom, eu quero tanto fazer, eu vou tentar. E aí acabei conseguindo. Convidei a Ana Luísa Martins Costa, que era uma amiga e também uma estudiosa da obra do Guimarães Rosa, e falei assim, Ana, eu quero fazer esse roteiro sem abrir o livro, porque eu acho assim, as coisas que me marcaram são o motivo de eu querer fazer esse filme. Então vamos tentar fazer primeiro só com que a gente lembra desse livro, sem olhar. E a gente, na primeira etapa do trabalho, foi assim, por aquela hora, que, sabe, aquilo eu nunca esqueci, porque isso era muito frágil e muito precioso, que precisava preservar. Bom, aí partimos em viagem pelo Brasil, pelo sertão. Foi até muito louco, porque meu filho era bebê, eu fui com um bebezinho amamentando e viajando, e pensei assim: eu vou procurar essas crianças. Se eu não achar, eu não vou fazer o filme, não adianta. Porque eu não queria. Uma coisa que me incomodava em algumas adaptações do Guimarães Rosa é que você via assim, atores conhecidos, né, falando aquela língua, e parecia muito artificial. E aí eu falei, eu não quero fazer com atores, eu quero achar essas pessoas. A gente foi fazer a viagem, eu fui com a seguinte pergunta na minha cabeça. Esse livro, que foi escrito nos anos 50, eu queria fazer um filme contemporâneo. Será que essa história ainda aconteceria hoje, naquele momento, né, início dos anos 2000? E se ela acontecesse, seria onde? Como é que seria? Onde seria a casa dessas pessoas? Como é que seria a cara delas? Como é que elas viveriam? Porque aquilo ali, aquela história, ela só acontece porque eles estão muito isolados. Então, será que isso existe ainda? E como é que é? Então, a gente saiu viajando assim. Eu fui percebendo que o isolamento, eu achava que a gente ia ter que viajar muito longe. Eu fui percebendo que não, que na verdade, obviamente, o isolamento ele é não necessariamente geográfico, né? É um isolamento econômico, social. Você está à margem da modernidade, basta isso. Bom, para encontrar essas crianças, a gente fez um levantamento de escolinhas rurais. E aí chegava nas escolinhas e fazia uns jogos, eu trabalhava com os meninos, e aquelas viagens, foram várias, me ajudaram a mergulhar nesse universo, a também entender melhor o que eu estava procurando. E aí eu não falava em filme com ninguém. Eu falei, não vamos nem usar essa palavra, filme, nada disso, porque eu não queria criar expectativa, sabe? Não queria que as crianças entrassem, ficassem com a sensação que elas iam ser testadas, nada disso. E aí, eu fui escolhendo, fui fazendo listas dos meninos que eu achava melhor, e fui vendo aquilo, fui vendo as fazendas, falava, nossa, essa aqui é a mãe, olha, ela é assim. E fui conseguindo transformar aquilo em imagens para mim também. Aí fizemos várias oficinas, até eu ir escolhendo os verdadeiros meninos, porque você também tem que. Eles eram uma família, então tinham que ver uns com os outros e tal. Mas o roteiro. Bom, estou te respondendo longamente, né? Quer fazer outras perguntas? Estou emendando várias perguntas. Tá ótimo, tá maravilhoso. É porque é muito legal essa história, porque assim, era o meu primeiro longa. Eu não estudei cinema, eu não sabia qual era o jeito certo de fazer. Eu fui inventando um jeito de fazer que eu achava que era o jeito desse filme, sabe? Que me parecia o certo para esse filme.
Então, por exemplo, o roteiro, ninguém decorou, ninguém viu o roteiro. O roteiro era secreto, as crianças, obviamente, não. Mas ninguém sabia nem o que era. Eu falei assim, não vamos falar para ninguém que é Guimarães Rosa. Porque como é que você vai adaptar o Guimarães Rosa, um patrimônio da nossa literatura? Para você fazer um filme, você tem que estar muito em casa, muito à vontade, né? Então, a gente não falou, era um segredo que era Guimarães Rosa. Muita gente que ajudou a gente desconfiava, né? Às vezes perguntava. Eu também, por princípio, falava, não posso mentir. Então, dava umas respostas super evasivas, assim, bem mineiras, sabe? Falava uma coisa que era uma resposta e não era, a pessoa ficava com vergonha de insistir e acabava ali. Mas, enfim, então é isso. Fiquei 1 ano e meio preparando, assim, viajando, fazendo oficinas, conhecendo as pessoas, e de alguma maneira tudo aquilo está no filme. Porque eu não escolhi as coisas em função, por exemplo, você fala assim, vou escolher uma locação. Aí as pessoas falam, aquilo ali é cinematográfico, querendo dizer é espetacular, né? Você quer uma casa cinematográfica. Para mim, eu não procurava isso, espetacular, eu queria tudo em escala humana. Então eu ia escolhendo os lugares em função da relação que eu ia estabelecendo com as pessoas. Como é que aquelas pessoas eram, como é que elas viviam, como é que eu me relacionei com elas, entendeu? E ninguém nunca decorou o roteiro. A gente foi fazendo o filme, mas também não improvisava. Eu ia dizendo para ele as cenas na hora de fazer, e eu acho que a gente foi muito fiel ao Guimarães Rosa. Era aí que eu queria chegar. Porque a gente ficou no mesmo mundo que o Guimarães Rosa. Acho que o nosso jeito de estar ali tinha muita coisa em comum com o jeito que ele fez. E tanto que, por exemplo, aconteceram coisas. Teve uma vez na filmagem que eles falaram um negócio que não estava no roteiro, mas estava no livro. Então eu achei que isso era um ótimo exemplo do que eu estou falando, assim. A gente estava fiel de outra maneira, né? Porque eles estavam falando com as palavras deles, enfim, por vários. É isso. Mas nesse caso, vocês também absorveram as histórias deles, das crianças, ou já identificou que havia uma similaridade com a história do Guimarães, assim? Foi nesse sentido? É que eu acho que o próprio Guimarães Rosa, ele fez muito isso, assim, ele viajou, né? Ele fez aquelas viagens, ele tinha os caderninhos e tal. E tem uma hora que aquilo ali vai se transformando numa história que tem a sua verdade, né? Então, a verdade intrínseca de uma história, de uma situação, daqueles personagens, ela é maior do que qualquer outra dentro de um filme, né? Então, por exemplo, como eu não trabalhei alguns eram atores, é uma mistura, mas, por exemplo, as crianças não, né? Eles não sabiam o que era cinema. O Tiago, vou abrir um parênteses, eu fiquei, quando eu resolvi que ia ser o Tiago, depois até se vocês quiserem eu conto essa história, como é que eu achei o Tiago. Bom, eu fui convidar ele, e eu não já conhecia ele há meses, conhecia a família, frequentava a casa, já. E aí eu falei, olha, Tiago, eu vou fazer um filme. Eu queria que você fizesse o papel principal desse filme. Você topa? Aí ele falou, topo. Falei, então vou falar com seu pai. Aí fui falar com o pai dele, que naquela altura já me conhecia, e não ia falar não, eu acho para nada, assim, já tinha uma relação. Ele falou, tá bom, pode ser, mas só me diga uma coisa, o que é cinema? Então tinha tomado aquele cuidado todo, não podia falar a palavra filme, não podia falar cinema, não podia falar teste, não podia falar nada, para não criar expectativa. Ninguém nunca tinha ido ao cinema. A primeira vez que o Thiago foi ao cinema na vida foi no Festival do Rio para ver o Mutum, para se ver numa tela de 12 metros. Imagina isso.
Então, assim, o jeito que a gente fez as coisas foi muito assim, sei lá, orgânico, né? Em função daquilo que contava mesmo, sabe? A recepção deles foi bacana, assim, do Thiago e das crianças, dos pais, assim, eles... Ao filme pronto, depois que eles viram, assim, no cinema. ah, nossa, foi uma emoção, né? Foi assim. E o Thiago, um menino tão legal, que assim, ele apareceu no Fantástico, deu entrevista na televisão. Ele nunca tinha saído dali, né? Ele pegou avião, enfim, muita coisa pela primeira vez. E, e ele não contou nem na escola que ele tinha feito um filme. Eu falei, você não contou nem na escola? Ele falou, não, pra quê? E o filme foi para, assim, o filme estreou no Festival de Cannes, e aí fez uma carreira, assim, e naquele mesmo, na estreia, o Festival de Berlim, que era Cannes em maio, né? Então era no ano seguinte, em fevereiro, falou assim: a gente quer o filme também. Então, em fevereiro do ano seguinte, foi para Berlim. E aí, eu nem estava morando no Brasil, eu estava grávida de 8 meses. E eles falaram assim: bom, não vai dar para. Assim, eu ia encontrar com ele lá, mas tinha que alguém ir com ele, né? Aí a gente armou toda uma situação. Ele levou 2 dias indo para Berlim, para sair do lugar. Ele morava num lugar muito parecido com a casa que a gente vê no filme. Assim. Pegou um cavalo, aí pegou nananã, tá, 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 tá. Bom, chegou lá em Berlim. Imagina, Festival de Berlim. Aí perguntaram para ele assim: você agora quer ser ator? Aí ele falou: olha, se me convidarem, pode ser que eu aceite e tal, mas eu não quero morar na cidade. Entendeu? Ele era muito seguro de quem ele é. Ele não queria virar outra pessoa. Ele era muito feliz de ser quem ele era. Isso era maravilhoso. É ainda. Não, é muito legal esse trabalho com não atores, né, de início, assim, porque ele aí se tornou ator, ele, né, também depois do filme, mas é muito legal, porque você mantém, eles né, se mantiveram ali, né, também essa verdade mesmo, né, isso é muito bacana, porque a gente vê hoje como uma tendência um pouco, talvez, no cinema contemporâneo, filmes com não atores, né, assim, ou se não, esse híbrido mesmo, né, com atores profissionais e não atores, né, que é também o caso do Mutum. E é bem legal, porque na real também tem um trabalho grande de pesquisa, né? Não são não atores simplesmente, mas tem mesmo um outro tipo de relação, né? Eu até ia perguntar como que foi essa recepção também do Mutum lá fora, assim, na gringa, né? Como que foi essa relação, né? Que para a gente é muito próxima, tanto do Guimarães quanto do Mutum, né? Do que se trata o filme, mas não sei como é isso na gringa, assim, né? Essa recepção do filme. Então, só mais uma coisa sobre essa coisa de não ator. Para mim, quando eu escolho alguém, pode ser ator também. Eu sempre escolho alguém que eu acho que tem um terreno comum com o personagem, sabe? Porque eu não me interesso tanto por composição. Então, eu sempre acho que o resultado final vai ser um encontro, um meio do caminho entre o que eu imaginei e o que aquela pessoa é. Que ali, em algum lugar, nós vamos nos encontrar. Eu não procuro, mesmo quando é um ator, eu tento fazer um trabalho que é aquela pessoa ser aquele personagem. Então, esse terreno comum ali é o que mais me interessa, sabe? Agora, sobre a questão do olhar estrangeiro, é curioso, assim, o Mutum é muito universal, né? Eu acho que um filme, se você entende aqueles personagens como seres humanos, se você acredita naquilo, ele é universal, ele vai ser universal porque isso é o que há de mais universal, né? Então, por exemplo, assim, por exemplo, eu não sou do sertão, né? Eu sou uma pessoa urbana, uma carioca. Como é que eu achei que eu podia fazer esse filme?
porque eu achava desde o começo que eu conhecia esse personagem, eu conhecia esse menino, eu entendia exatamente o que ele estava sentindo. Eu entendia o que aqueles personagens estavam sentindo. Então isso foi o que me guiou. Aí eu mergulhei naquele mundo, fui entendendo as regras daquele universo, mas o que me interessa, o motor do filme é o motor humano. E quando é isso que acontece, ele pode ser universal. Ele é. O Mutum, quando eu cheguei em Cannes, que foi a primeira vez que ele passou, né? Foi quando a gente, ele tinha um agente, o agente de vendas veio falar para mim assim. Eu me lembro, o primeiro dia eu cheguei lá, ele falou assim: "Pô, vendi o filme para a Coreia". E nem ele estava acreditando. Ele falou: "Ela chorou, a mulher sentou do meu lado e começou a chorar". Aí, eu depois viajei muito com o filme, assim, eu cheguei na Rússia, eles falaram assim: "Você teve a intenção de fazer um filme russo?". Aí eu falei: "Não, por quê?". Ele falou: "Não, porque esse é um filme russo". Eu falei: "Mas o que que diz que é um filme russo para vocês?". "É um filme de personagens", entendeu. Então, eu já vivi isso até também com outros filmes meus, assim. Eu acho que a questão universal é isso. É você estar sempre nesse lugar aí do drama humano, né. E você olhar para aqueles personagens, eles não serem tipos, eles serem pessoas mesmo, que você acredita que possam existir, com contradição, que você, né. Aí eu acho que quando acontece assim, é universal. É, não faz sentido mesmo, assim. E até a gente pensar nos filmes gringos aqui, assim, também, né? Às vezes um filme iraniano, como que ele funciona também, como que a gente consegue também sentir muita coisa de uma cultura completamente diferente da nossa, assim. Acho que o Mutum também, ele consegue É, comunicar isso muito bem, né? Com aquelas crianças. Eu acho também, acho que isso é unânime, acho que passou Mutum, acho que todo mundo chora, assim. É raro ver alguém que não chorou, assim, vendo Mutum. Eu queria, assim, pegar, então, um pouco também pensando os outros filmes, assim, e pegar agora os Três Verões aqui, o seu último filme, que aí ele já vai para uma coisa mais, assim, mais política, né? Tem um tema político como um pano, né? E como que é trabalhar, assim, né, com uma coisa que agora está fazendo parte do nosso cotidiano, né? Acho que tem muita gente engajada agora, né, com as questões políticas. Como que é trabalhar com temas políticos no filme e trabalhando ainda com os personagens, né? Porque, né, é isso que molda também aquela virada para os personagens, né? A questão da política do filme. é. Então, eu na verdade, eu estava num momento, quando eu comecei a trabalhar no Três Verões, eu estava até trabalhando em outro projeto, mas não foi me dando tanta vontade de falar daquele momento do Brasil, sabe. E, de novo, um filme é um negócio que é tão absoluto na tua vida que você tem que querer, assim, 100%, porque você vai dar tudo, né. E aí eu falei: "Ah, eu vou fazer um filme sobre isso, eu quero falar desse momento". E só que, eu me fazia uma pergunta, você vê como é que sempre começa com uma pergunta, né. Eu pensava assim: "Mas o que que acontece com as pessoas que estão em volta dessas pessoas?". Porque naquele momento, né, o Brasil inteiro ficava assistindo pela mídia, aqueles escândalos, né, corrupção. Tinha até uma piada, que não era totalmente piada, que era assim: os brasileiros costumavam conhecer de cor o nome dos 11 jogadores da seleção, mas naquele momento todo mundo conhecia de cor o nome dos 11 juízes da Suprema Corte, né, porque as pessoas ficavam assistindo aos julgamentos e parecia como se fosse uma novela quase, né. E e eu pensava assim: "Mas o que que acontece com as pessoas que estão em volta dessas pessoas, que dependem delas", entendeu? E que a gente não está vendo, né. Então eu comecei o filme com essa vontade de falar disso, que essas pessoas, elas são assim, ou estão lá no fundo do quadro, ou estão fora de quadro, né. O que que acontece quando os patrões saem de cena, e os empregados vêm para frente do quadro, entendeu? E é isso que foi me dizendo tudo do filme.
A ideia de fazer ao longo de 3 verões, porque era um jeito de toda aquela história que todo mundo já conhece, o cara é preso, não sei o quê, a mulher, acontece, nas elipses, né, nos pedaços que a gente não está vendo. A gente, pode que são histórias que a gente já sabe, né, então elas estão na nossa cabeça já. Então essa coisa cíclica, episódica, né, permite isso. Eu estou falando um pouco como se considerando que as pessoas viram o filme, não sei se precisa explicar, contextualizar um pouco, não sei. Mas enfim, é isso, é porque se passa ao longo de 3 verões, sempre na mesma casa, né, uma casa de praia. Eu também não comentei o contexto, assim, né? Mas que os patrões são presos, né? O patrão é preso junto com a esposa, né? Por causa de uma corrupção que a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, né? Da corrupção, a gente suspeita de algumas coisas. Mas, e aí ficam os empregados na casa, cuidando da casa durante esses 3 verões, e fica o pai, né, do patrão que é preso, né, e aí a gente vai acompanhando as histórias dele também. E é interessante ele, porque ele é um personagem que parece também meio sem lugar, assim, né, também ele já não comunica com o filho e se identifica com a personagem da Regina Casé, né? Então, isso é importante, porque é isso, né, tem uma casa de veraneio, o filme é sempre na última semana do ano, né, ao longo de 3 anos seguidos. Também não é por acaso, porque é aquela semana que começa no Natal e acaba no Ano Novo, né, então é uma semana muito carregada, sempre. E, quando o patrão é preso, encalham naquela casa o patriarca da família, né, que é esse personagem, e a caseira, que é a personagem. O patriarca é o Rogério Frois e a caseira é a Regina Casé. E eles, na verdade, para mim, são assim, 2 náufragos, né, naquela casa, que é um pouco emblemática do Brasil, né, porque o filme está retratando aquele momento do Brasil, que eu acho que foi a origem do que a gente está vivendo hoje, que é aquele projeto de país assim, salve-se quem puder, cada um por si, neoliberal, né, onde o Estado, não está mais presente, você tem que se virar no filme todo mundo fala de dinheiro o tempo todo, seja por ganância, seja por desespero. Então, eu queria falar desse Brasil aí. E o personagem do Rogério Frois, ele é o único personagem assim, humanista da história. Assim. Ele é um professor, ele gosta de livros, e ele também não tem lugar mais para ele. Ele também. Porque era uma pergunta também que eu me fazia: o que aconteceu com essa geração humanista que não soube transmitir para os seus filhos esses valores, né? Aonde aquilo se perdeu? Então o filme ele é um pouco esse retrato assim daquele momento imediatamente antes, porque ele acaba tá vindo 2018, né, com tudo que 2018 trouxe, as eleições. Quando você olha o filme, você vê que os sinais do que está vindo ali estão todos ali, você vê que as pessoas não estão vendo. E é aquele caldo que permitiu acontecer o que aconteceu no Brasil, né. Então eu queria falar disso, queria muito falar disso, e falar disso através de personagens, né, que são esses. Né, fica bem interessante quando as questões delas transpassem pelo personagem, não necessariamente pelo tema, né? Esse pano, assim, esse mote político do tema, né? É bem legal mesmo. E agora você comentando, né, sobre esses sinais, realmente, assim, relembrando o filme, tem desde o início, né, quando tem aquela festa, a gente começa a ver algumas coisas já mesmo sendo orquestradas, assim, né? Isso é bem interessante. Sandra, eu vou passar para acho que para minha última pergunta. Eu acredito que a gente já pode abrir para o público, mas eu queria pegar só nessa linha também do mercado brasileiro atual, assim, até mesmo por causa das coisas políticas que vem acontecendo, que como que você visualiza, assim, ou como você sente esse mercado hoje para o audiovisual, né, para o cinema, tanto em relação às coproduções, né, porque os seus filmes eles têm bastante coprodução,
e também os financiamentos públicos, assim, também atuais, né, e também a nossa relação com os streamings também, né, que é sempre uma disputa, enfim, comentasse um pouco desse cenário, assim, do mercado atual. É difícil, né? Assim, acho que a gente está vivendo uma coisa terrível no Brasil, assim, é um desmonte absoluto. Quando começou esse governo Bolsonaro, eu mesma falava assim, bom, eu comecei a fazer cinema, o cinema no Brasil tinha acabado, porque era o plano Collor. Então eu já comecei assim, então eu já vi que ele pode acabar, renascer, porque depois eu vi o que anos de políticas públicas podem fazer, né? Depois o cinema brasileiro floresceu, né? Filmes brasileiros nos maiores festivais e um cinema muito diverso, assim, com vários sotaques, vários tamanhos, enfim. Então eu acreditava, num primeiro momento, que não ia ser tão fácil você destruir isso tudo, mesmo com essa intenção tão clara. Eu agora estou mais pessimista, porque eu acho que realmente assim, é um desmonte muito grande, são ataques em todas as frentes, né? Será que vai sobrar Brasil, gente? Entendeu? É, eu acho assim como eu acho que muita gente que faz cinema, não é assim só um trabalho, é uma questão assim existencial, entendeu? Eu faço isso porque é o meu jeito de estar no mundo, é como é que eu olho, é como eu me relaciono. Então, você sempre acaba arrumando um jeito de fazer. Agora, está cada vez mais difícil, né? E aí juntou com a pandemia, que, enfim, já estava ruim. Aí veio a pandemia, e aí esse jeito de lidar com a pandemia também, catastrófico. Então, é um acúmulo de situações muito terríveis, né? Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que, claro que o cinema brasileiro não vai acabar, vai se refazer, vai se reconstruir, mas esse momento que a gente está vivendo é muito difícil. Sim, até porque a gente estava num momento muito bom, né, assim, de um crescimento cada vez maior de produção, né? Bom, acho que a gente sempre teve um ótimo cinema, né? Mas digo no sentido de crescimento, assim, a gente tinha conseguido produzir muito. Até em relação aos festivais mesmo, a gente sente cada ano uma dificuldade muito grande de realização, assim, até a gente comemora, assim, porque foi duro essa caminhada que a gente fez, assim, de 19 edições, porque a gente já passou por muita coisa. E acho que essa questão mesmo de mercado é difícil da gente, a gente é muito pessimista também, né, assim, a gente não consegue ver outras formas, né, bons caminhos mesmo. Eu vou abrir, então, para as perguntas. Tamires, tem alguma pergunta de chat ou pergunta de Facebook? Aqui no chat, por enquanto, não. Facebook... Fausto, você que está acompanhando? Acho que é o Pedro. Senão a gente fica Alguém tem falando pergunta, aqui. gente? É o Pedro. É o Pedro, ok. Temos alguma pergunta aqui, gente? Bom, Não tem. eu tenho, então. Se alguém quiser fazer aqui, também pode fazer, gente. Mas no Facebook não tem, não. Tá, então... Ok, obrigada. Vou fazer, Vamos então, falando, Sandra. vamos falando, Marília. Vamos É pra você começar. ficar com vergonha. Eu tenho pergunta. Esse Eu negócio de também pergunta tenho. é porque a pessoa acha que tem que fazer uma pergunta, assim, É super assim, né? Ai, ninguém tem coragem. Eu vou fazer uma pergunta bem básica, Sandra, mas assim, pelo que eu acompanhei, né, pelos seus filmes que eu conheço, esse último, né, o Três Verões, foi a primeira vez que você trabalhou com não atores, né, com atores profissionais. Como que foi essa diferença? Assim? E se não foi com esse, me desculpa, mas como que foi essa diferença do trabalho que era com não atores, como o caso do Thiago, para passar para atores que já estão acostumados com a encenação? Antes de responder, deixa eu emendar que tem a ver com essa pergunta da Tamires. Só emendar. Eu queria saber se você falar, já que você vai falar dessa questão, você vai falar exatamente desse processo com os atores. Assim, como é que se entre os filmes se teve modificação, se você sempre tem o mesmo processo. Só para. Tá. Enfim.
Não, boa, vamos falar disso. Primeiro assim, eu também achava, falei, nossa, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Não só porque eram atores, né, mas também eu estou acostumada, eu sempre valorizo muito tempo. Então, eu gosto do processo. Então, nos filmes anteriores, eu tive tempo, tive para fazer o processo, não sei o quê. E o Três Verões a gente tinha pouquíssimo dinheiro, fez tudo com muita pressa, muito rápido, assim, então, tudo diferente. Mas é engraçado porque depois que você faz, você vê que no fundo você fez tudo igual. Porque assim, como eu estava falando antes, eu acredito que cada filme tem um jeito de ser feito que pertence àquele filme. E que descobrir isso já é um pedaço do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um jeito de trabalhar que, ator ou não ator, eu sempre estou procurando uma coisa que é meio parecida, que é aquilo que eu falei mais cedo, de ser um terreno comum entre aquela pessoa e aquele personagem. E eu, para construir isso, sejam eles atores ou não, o meu processo é parecido também. Então, por exemplo, quando eu estou filmando, eu crio situações. Eu sempre acho que eu tenho que criar neles a necessidade de dizer aquilo. Eu tenho que trabalhar a situação emocional, entendeu? Para aquela fala fazer sentido naquele momento. Então, e quase nunca tem uma separação entre estar valendo ou não estar valendo. Está sempre valendo, porque eu também acho que isso cria um ambiente no set muito mais interessante. Está todo mundo sempre prestando atenção, tudo é potencial, de valer. Eu gosto de começar as cenas muito antes. Eu não quero fazer só aquela cena, eu quero fazer o que provocou aquela cena. Esse jeito de fazer, vai além dessa coisa de ser ator ou não, entendeu? Nos filmes, por exemplo, no Mutum e no Campo Grande, eu levei isso a extremos mais radicais. Por exemplo, no Campo Grande, a gente não fazia plano de filmagem. Todo mundo tinha que vir todo dia, independente de ter cena para fazer ou não. Não fazia plano para os atores, né? Porque era importante que aquele grupo de personagens estivesse todo ali. Não sei, está fazendo sentido isso para vocês ou é muito abstrato? Está dando para entender? Por exemplo, no Mutum tem a cena da briga do pai com o filho, que é uma cena super violenta, né? E o pai vai lá, era uma cena que eu estava muito preocupada, como é que vai ser e tal. A gente fez essa cena. Acabada essa cena, a gente fez uma cena da mãe consolando o menino. Que não tinha no roteiro, que não ia ter no filme, que eu nem usei, mas que eu achava importante fazer para preservar as relações ali entre eles. Então, eu estou sempre trabalhando também para que as relações entre eu não os tenho, né? atores seja mais forte do que tudo no filme, do que o circo do Eu tenho cinema. uma visão. Então, por exemplo, no Mutum, onde tinha muita gente que nunca tinha feito nada disso, né? Eu tinha medo, assim, as crianças, eu tinha medo que o circo do cinema intimidasse eles, né? Então, eles moraram na casa a casa que a gente vê no filme, eles moraram naquela casa antes da gente fazer o filme, todo mundo. Porque quando chegou a equipe, chega meio pedindo licença, assim. Era muito mais fácil para eles se sentiam fortes. Eles estavam naquele quarto, era o quarto deles, a cozinha, conhecia tudo, sabia onde estava cada coisa. Então você vai criando situações e coisas para ajudar aquilo ali a ganhar, a vida se estabelecer naquilo ali, ganhar do circo do cinema, não ser refém daquele circo. Eu tinha medo, por exemplo, que eles ficassem intimidados com a câmera, com os microfones, então pedi para o equipamento chegar um dia antes, eles passaram o dia inteiro usando o microfone lapela, botamos a câmera no chão e falei, pode mexer, mexe.
mexe em tudo, olha, vê o que você quer ver, para acabar com aquilo ali, para não ficar aquela câmera, sabe? Então você vai inventando milhões de coisas para fazer, para ajudar aquelas pessoas a serem donas daquela situação e terem muita vontade de falar aquilo, de falar aquele texto. Não porque decoraram, não gosto que ninguém decore nada, nunca. Mas porque aquilo vai fazer muito sentido. E isso eu faço igualzinho para ator e não ator. Bacana. E bacana que eles te respondem, né, com a mesma capacidade, isso é muito legal. Mesmo sem ter a experiência prévia, né? Não, só comentar que eu acho que é isso que faz uma diferença mesmo enorme, assim, normalmente a parafernália que fica impondo uma coisa, né, eles que estavam pedindo licença para entrar, isso é muito bacana, assim, é uma outra lógica da gente pensar a parafernália toda do cinema, né? Inverte. E também você não estabelecer ali uma praxe que venha do cinema, mas você entender as necessidades daquele filme. Eu acho isso muito importante. E acho que foi talvez mais fácil para mim, porque eu já era uma outsider, assim. Eu já cheguei vindo de outro mundo, entendeu? E aí também tem o seguinte, você até esquece que você está fazendo tudo diferente. Porque o diretor trabalha no seu próprio filme, né? Todos os outros trabalham nos filmes de todo mundo. Aí eu me lembro assim, quando a gente lançou o Três Verões, fui dar uma entrevista junto com o Paulinho Verdes, que faz um papel no filme, e ele começou a falar da filmagem, eu via como é que ele tinha achado aquilo uma loucura. Ele falava, não, porque você não sabe onde está a câmera. Por exemplo, eu não gosto que eles saibam onde está a câmera, porque eu não quero que ninguém faça só na hora que a câmera está nele, entendeu? Tem mais a ver com teatro, eu acho, o jeito de fazer. Bacana. Eu vou te fazer uma pergunta que veio lá do Facebook, do Everton Aguiar. Eu vi que o Everton entrou aqui. Everton, você quer perguntar você mesmo ou prefere que eu leia? Porque a pergunta dele é ainda sobre o Três Verões, aí eu vou puxar ela primeiro. Ele falou que eu posso ler. Boa noite, Sandra. Eu gostaria de saber as motivações em tomar a decisão narrativa de apresentar o passado da personagem da Regina Casé por meio daquele depoimento na cena da gravação do comercial. Como surgiu essa ideia? Foi muito planejado ou teve dimensões de improviso? Bom, mega spoiler, né? Mas tudo bem, vamos lá. Foi super... Isso estava no roteiro. Eu acho que o filme ele dá a sensação de que tem mais improviso do que realmente tem. Isso é intencional, né? Essa era uma cena que aquilo tinha que acontecer quase como se fosse um erro, né? Como se fosse fugiu do roteiro. Mas aquilo era roteiro, aquilo era texto. E eu acho que era importante, né, a gente ter uma dimensão mais completa daquela personagem, porque a personagem da Madá, da Regina Casé, ela é uma força da natureza, né? Ela está sempre, não se deixa abater, ela está sempre ali, alegre, né? Não desiste, tal, uma guerreira. Mas a gente tem que entender também quem ela é. E o fato de que a gente vai entender quem ela é um pouco mais na frente no filme também é intencional, porque quantas vezes a gente convive com uma pessoa e não tem a menor ideia que ela é, né? Principalmente quando tem uma relação de poder, né? Uma relação de classe, que aquela pessoa não tem oportunidade de dizer quem ela é. Então, tudo isso foi muito pensado, assim, estava tudo no roteiro. Agora, em relação a essa coisa do improviso, eu também sempre tento com que a gente trabalhe muito, 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 para depois, na hora, acontecer um negócio que ninguém previu. Só que como a gente está muito preparado, a gente consegue enxergar e usar. Não foi o caso dessa cena, mas aconteceu em outros momentos. Eu sempre falo para a equipe assim, a gente tem que ser imperfeccionista. Sim, a gente se prepara muito, mas para talvez na hora jogar tudo fora. Mas se a gente não se preparou, não tem nem o que jogar fora. E a outra
coisa é que o que a gente quer ouvir das pessoas é assim, que sorte que choveu, que sorte que passou aquela pessoa, parecia que aquilo ali aconteceu, e não porque a gente fez acontecer. Quando falarem que sorte, é porque a gente conseguiu o melhor com o nosso trabalho, entendeu? Aquilo ali é muito trabalho para acontecer, mas quando acontece, tem que parecer que é uma evidência. Certo, a gente Nossa, tem mais uma pergunta. Ai, desculpa, Marília. Não, eu ia falar que isso é uma ótima máxima para estudante de cinema, assim, tipo, é isso, né? É não ficar nessa loucura de tentar ter controle sobre tudo, porque as coisas que acontecem podem ser incorporadas, e às vezes de uma forma muito interessante mesmo, com sorte mesmo. Muito legal. Os estudantes de cinema presentes aqui, ótimos conselhos aqui. A gente tem uma pergunta da Maria Eduarda. Maria Eduarda, você quer falar ou eu posso ler a sua pergunta? Pode ler. Pode ler. Então, vamos lá. Ó. O mercado brasileiro está cada vez mais valorizado nos festivais internacionais, porém o público do país ainda tem um certo preconceito com a produção daqui. Na sua opinião, como que a atual e as próximas gerações do audiovisual podem mudar este cenário? É uma honra poder escutar você contando suas experiências. Obrigada, Maria Eduarda. Olha, muitas vezes, quando a gente fala assim, a gente pensa nisso, no cinema e tal, a gente acha que é só a produção, né? Que é só fazer o filme. Mas, na verdade, é uma cadeia muito grande, entendeu? Que começa lá atrás, com a formação de público. E vocês que fazem festival, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, assim. Não adianta só ter filmes para mostrar, você tem que ir abrindo os horizontes, criando conexões das pessoas com esses filmes, fazendo as pessoas terem acesso a uma paleta muito variada de linguagens, de visões, de maneiras de fazer, né? Então, é tudo isso que está ameaçado. Não é só produzir filmes, é fazer esses filmes chegarem. Como é que eles vão chegar? Em que momento as pessoas vão começar a ter contato com isso e tal? E tem mil outras questões, né, que não são só questões do Brasil, são as mudanças tecnológicas, né? O que vai acontecer depois da pandemia? Será que as pessoas ainda vão querer ir ao cinema? Agora, por exemplo, os cinemas reabriram na França recentemente e tinha assim fila 8 da manhã de dar a volta no quarteirão. As pessoas estavam com muita saudade de ir ao cinema. Então, vocês, não, vai acabar, ninguém mais vai querer ir, porque agora veio dentro de casa, não sei o quê, não. Agora, a França é um país onde a cinefilia é muito forte, né? Sempre foi. As pessoas têm uma relação com o cinema que começa cedinho, na escola. Então é isso. Então tem muito trabalho pela frente. Vai ser muito bom no Brasil quando a gente conseguir sair dessa paralisia que a gente está, onde a gente tem que ficar discutindo o óbvio em tudo, né? E poder voltar a discutir coisas que estão na nossa frente, estão além, que a gente quer chegar nelas, né? Nesse momento a gente está condenado a ficar falando só do óbvio, porque até o óbvio tem que tentar garantir, né? É. E aí a gente volta para o cenário pessimista aqui na minha cabeça, assim, se formula. Ai, sinto muito, mas é difícil, né? Não, mas não tem, mas é isso, não tem jeito, assim, não tem muito difícil mesmo. Bom, gente, Sandra, a gente deu a nossa hora, né? A gente já chegou ao fim do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer imensamente pela participação, pela disponibilidade, pelo carinho também de poder conversar com a gente, com essa disposição toda, pela sua fala também, que contribui muito para quem faz cinema, para a gente que trabalha também com festivais de cinema e também pesquisa cinema. É um prazer mesmo enorme ter aqui na abertura do Primeiro Plano de Edição Histórica
Então, em nome do Luz da Cidade, eu agradeço muito a sua participação e que a gente espera, assim, poder exibir mais filmes, assim, né? O Primeiro Plano tem essa questão de ser o primeiro filme, né? A gente ainda passou o Mutum naquele lugar da primeira ficção, né? Mas a gente espera mesmo assistir muitos mais filmes ainda seus. Muito obrigada e, assim, vida longa a sua carreira. Obrigadíssima, foi o maior prazer. Desculpa. Nada, imagina. Só que antes da gente finalizar, eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto desse momento, né? A gente sempre fez uma cobertura, Sandra, muito intensa de fotos de todas as nossas atividades quando o festival era presencial, e agora a gente sente um pouquinho de falta disso, sabe? Então, só para a gente dar um print aqui na tela, se todo mundo puder, quem puder, né, abrir a câmera, para a gente registrar o momento. Você topa, Sandra? Claro, com prazer. Vamos lá, então. Se preparem, gente. Muito obrigada, foi. Obrigada, gente. Muito obrigada também. Viu, gente? Todo mundo que Lembrando participou. que agora já tem programação. Vemutum já está disponível durante 24 horas, hein, gente? Isso, obrigada também vocês que nos assistiram aqui na plataforma do Zoom e também as pessoas que assistiram no Facebook, que acompanharam a transmissão por lá. Obrigada também pelas perguntas. E a gente espera ainda encontrar todos vocês ainda essa semana, durante os outros painéis e também acompanhando, né, as sessões lá na plataforma do Ensaiei. Obrigada, gente. Uma boa noite e um bom festival para todos nós. Obrigada e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.